Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 6, para nossa breve meditação. Deus é bom e é por isso que nós estamos aqui, porque Deus é bom. Aleluia. Gênesis capítulo de número 6 e o verso de número 18 para nossa e breve meditação essa noite. Aleluia. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Tu tens liberdade de adorar e de glorificar o nome desse Deus. Gênesis capítulo de número 6 e o verso de número 18. Quem encontrou diz amém. Amém. Então vamos ler junto. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Vamos repetir de novo esse texto? Mas contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Senta glorificando o nome de Jesus Cristo para todo o sempre. Gênesis capítulo de número 1. Tu é conhecedor? A Bíblia diz que é o capítulo da criação, é onde que Deus começa a criar todas as coisas, pelo poder da sua bondade e pelo poder da sua palavra. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Deus cria tudo no capítulo 1, no livro do Gênesis. No capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que Deus vai dar formação ao homem. No capítulo de número 1, Deus também cria o homem de uma forma artesanal. A Bíblia diz que no capítulo 1, Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Dentro do capítulo de número 1, Deus vai criar o homem de forma artesanal, com a própria mão. Capítulo de número 2, Deus vai fazer um jardim e coloca o homem que ele fizer com as próprias mãos. No capítulo 2, Deus vai fazer duas árvores distintas. A primeira árvore é a árvore da vida, simbolizando o próprio Deus. A segunda árvore é a árvore do conhecimento do bem ou do mal. A Bíblia diz que a árvore da vida, quando Deus faz, Deus coloca no meio do jardim, simbolizando o próprio Deus, até porque se quiser encontrar com Ele, ainda tem que ir para o meio do jardim. Meio do jardim aponta-se para a vontade, meio do jardim aponta-se para a fidelidade, meio do jardim aponta-se para a renúncia. A única forma de se encontrar com Deus ainda indo é por meio, independente da situação, independente da circunstância, quer encontrar com Deus, vai por meio do jardim. A Bíblia diz que no capítulo de número 3, a serpente agora vai enganar o homem e a mulher. O texto diz que o diabo entra na serpente, e a Bíblia diz que o diabo a engana por intermédio da serpente. É dentro do capítulo de número 3 que Deus joga o homem para fora do jardim, porque o homem agora peca, e quando o homem peca, o homem perde a comunhão. Ou seja, antes do homem pecar, o homem tinha comunhão com o Senhor. Antes do homem pecar, o homem podia tocar e sentir a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que após o homem pecar, o Senhor a joga para fora do jardim e coloca-se querubins, coloca-se uma espada inflamada ao redor da árvore da vida, para que ninguém o toca. Capítulo de número 4, a Bíblia narra o primeiro suicídio, ou seja, Caim matando Abel. Capítulo de número 5, é o capítulo da genealogia. Capítulo de número 6 do livro do Gênesis é aonde que eu queria chegar. A Bíblia vai dizer que o pecado cresce de maneira desenfreada, a ponto de dos filhos de Deus quererem se envolver com as filhas dos homens. Quando a Bíblia usa essa expressão filhos de Deus, ela está se referindo aos filhos de Enos, que foi dentro desse princípio que o povo começou a buscar a Deus. Quando a Bíblia se refere aos filhos, às filhas dos homens, ela está se referindo aos cainitas. E segundo a Bíblia, que os filhos de Deus começam a se envolver com as filhas dos homens. E a Bíblia diz que aquilo soa mal ao Senhor, a ponto do Senhor querer destruir o homem que ele fizera.
capítulo de número 1, Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. E quando Deus termina de criar, a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua família é perfeito. É o diabo que tenta parar, é o diabo que tenta investir. Aquilo que Deus tem para você é muito maravilhoso. É eu e você que tenta passar na frente de Deus. E quando o homem passa na frente de Deus, o homem quebra a cara. Deus agora cria todas as coisas com o poder da sua palavra. E no capítulo de número 6, quando Deus olha para a terra, o pecado está crescendo de maneira desenfreada, a ponto do Criador olhar e dizer: destruirei o homem que criei, o animal e o réptil, porque eu me arrependo de nos haver feito. Se tem uma coisa que nos afasta do altar, é o pecado. Se tem uma coisa que nos afasta da presença de Deus, é a falta de reconhecimento. A Bíblia diz que Deus agora vai destruir o homem que ele fizera com o poder da sua palavra, e o homem que ele fizera com as suas próprias mãos. Só que o texto vai dizer que Deus olha para Noé e encontra-se graça, porque Noé era justo, Noé era reto, e Noé andava-se com Deus. Noé tinha 3 características. A primeira característica: Noé era justo, Noé era reto. Terceira característica: Noé andava com Deus. Salmo 89, e o verso de número 14, o salmista diz que a base do trono de Deus, ela é justiça. O único que é justo, digno de honra e de glória, é Jesus Cristo. Independente do homem falhar, independente do homem ser bom ou ser ruim, o nosso Deus é justo. Independente do homem falar de ti, independente se a humanidade se levanta, independente se o diabo se levanta contra a sua vida a ponto de parar, fica tranquilo que Jesus Cristo é justo. A Ele seja dada a glória, a Ele seja dado o louvor, e a Ele seja dada toda a majestade, porque Ele é justo. E ninguém pode se afastar, ninguém pode trilhar caminhos a ponto de se afastar de Deus que é justo, porque a Bíblia diz que os olhos dele estão como chama de fogo, contemplando toda a terra. Ele é justo. Só que Noé tinha uma segunda característica, para nós chegar no texto que eu acabei de ler com os irmãos. Noé, ele era reto. Noé era reto. O salmista escreve no Salmo 89, no verso de número 14, que a base do trono de Deus é justiça e retidão. O nosso Deus, ele é reto. E o que é uma pessoa reto? Uma pessoa que não muda. O que é uma pessoa reta? Uma pessoa que não muda caráter. É por isso que Deus não muda o que Ele pensa de ti. Independente se você pecou, independente se você caiu, não importa. Aquilo que Deus pensa de ti não muda. Por mais que o diabo pode se levantar, por mais que o diabo pode investir a ponto da terra, a ponto de quem está próximo de ti levantar calúnia, o que ele pensa de ti, fica tranquilo, não muda. É por isso que Ele te trouxe aqui para te dizer que o que Ele pensa de você não muda, porque Deus é reto. Deus é reto. Só que Davi também, Noé tinha uma terceira característica. E que característica é? Noé andava com Deus. Primeira característica de Noé era justo. Segunda característica de Noé era reto. E terceira característica de Noé andava-se com Deus. O Evangelho de João, capítulo de número 14, Jesus olha para os discípulos e diz: para onde que eu vou, vós sabeis. Está na Bíblia que Tomé se levanta e disse: Senhor, nós não sabemos para onde que o Senhor vai, e nem muito menos o caminho. Está na Bíblia, Jesus se levanta e diz: eu sou o caminho,
e a verdade, e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Permita-me expor a fala de Jesus aqui. Jesus disse que Ele é o caminho. Todos os caminhos levam o homem à morte e à perdição. Só existe um que leva a vida. O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. Foi esse que você vai adorar. Foi esse que você vai glorificar. Jesus olha para Tomé e disse que ele é a vida. Todos os caminhos levam o homem à morte eterna. Só existe um que leva o homem à vida. Quem? É Jesus Cristo. É só Jesus Cristo que nos leva à vida eterna. Glorificado e exaltado é o nome desse Jesus querido. É por isso que quando você estava lá nas traças jogado, a ponto de ninguém dar nada, a ponto de ninguém querer ficar perto de ti, ele olhou para mim e disse: quero você. Ele olhou para você: eu quero você. Independente do grau, independente da situação, ele disse: eu quero você. É porque Deus não vê como não vê. Se fosse para eu e você escolher aqueles 12, nunca que nós escolheria. Mas ele não é que nem eu e você. Ele não olha para o homem e vê como o homem está, mas ele olha o que ele vai fazer com o homem lá na frente. Mateus capítulo de número 4. Jesus está andando pelo mar da Galileia. O texto diz que ele encontrou um irmão chamado Pedro. Ele olhou para Pedro e disse: segue-me, que eu vou fazer de ti pescador de homem. Atos capítulo de número 3. A primeira pregação do nosso irmão Pedro. Ele é quase 3.000 almas para a glória de Deus. Porque é o mesmo Deus que chama, é o mesmo Deus que garante. Jesus diz que ele é o caminho. Jesus diz que ele é a verdade. O mundo só oferece mentira. O mundo só oferece engano. Mas Jesus Cristo é a verdade. Glória seja dada ao nome desse Jesus. É por isso que nós estamos aqui, porque a verdade nos encontrou. A Bíblia disse que não foi eu e você que ela chamou. A Bíblia diz que não foi eu e você que decidiu a servir. Foi ele que botou o dedo na minha cara e na sua e disse: eu te quero, vou fazer de ti grande pescador de almas. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus Cristo. Noé tinha essas 3 características. É por isso que o Senhor preserva a vida de Noé. Primeira característica: Noé era justo. Segunda característica: Noé era reto. Terceira característica: Noé andava-se com Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Jesus olha para Noé e diz: constrói uma arca, porque tu és justo diante de mim nessa geração. A fidelidade, o caráter, o compromisso fizera-se a salvação entrar na casa de Noé. É por isso que vale a pena ser fiel. É por isso que vale a pena enfrentar luta, passar por dificuldade, passar por prova, mas não abrir mão da presença de Jesus Cristo. Quando você está aqui dando glória, quando você está aqui exaltando a majestade dele, Jesus está na sua casa dando livramento. Aleluia! É por isso que vale a pena estar aqui. Eu desconheço um crente que se prostra diante da presença de Cristo, que ele é envergonhado. Eu desconheço um crente fraco, pecador, cheio de defeito, que vem para um culto como esse aqui adorar que o diabo é envergonhado. Eu desconheço. Se tu conhece, me apresenta a ele que eu quero conhecer. Não existe alguém que possa se diante do altar, que o diabo é humilde, que o diabo se levanta para envergonhar. Todo crente que se prostra diante da presença de Deus, Deus se levanta diante da presença dele para o livrar. Deus é bom. Só por causa da fidelidade, só por causa do caráter, Deus olha constrói uma arca para tu. E entra você, sua família,
Senhor, tu és justo diante de mim nessa geração. Eu e você, aponta-se para nós. Não é o pregador. Eu e você também somos pregadores. O mundo está um caos. O mundo está uma vergonha. O mundo está uma desgraça. Mas eu e você somos nós dessa geração. É verdade. Não é porque o mundo está uma vergonha. Não é porque o pecado tem crescido de maneira desenfreada que nós vamos entrar nesse crise. Não foi para isso que ele nos tirou do lamaçal. Eu fico feliz essa noite de pregar para uma igreja que tem compromisso com ele. Glória a Deus! Porque você poderia estar em qualquer outro lugar, mas olha você aqui para adorar e glorificar esse Deus. Olha você aqui para render louvores a esse Deus. Tanto lugar para você estar, mas olha você aqui. Lendo a Bíblia Sagrada, descobri que existem dois grupos que seguiam Jesus. O primeiro grupo seguia Jesus só porque Jesus curava, só porque Jesus libertava, só porque Jesus fazia multiplicação de peixe e pão. E quando Jesus terminava de fazer e que saciava, a Bíblia diz que se levantava e ia embora e ficava só entre os 12. Mas no culto na Bíblia também existe um segundo grupo. Esse grupo está lá no Evangelho de João, capítulo de número 6. Esse grupo adora Jesus não porque ele pode fazer, porque ele é. Jesus um dia está pregando um sermão, e o sermão de Jesus é pesado, a ponto de confrontar. Se tu acha que o pastor Ademar pega pesado, tu tem que conhecer Jesus pregando. A Bíblia diz que começa a sair de um em um, a ponto dele olhar para os outros e dizer: vocês também não querem ir, também não. Está na Bíblia. Aí Deus se levanta e diz: Senhor, para onde que nós iremos? Se só o Senhor que tem palavra de vida eterna. Jesus. Glória a Deus! Aleluia. Mas eu fico feliz essa noite. Eu estou pregando para um grupo que não veio adorar Jesus só porque ele pode fazer, mas porque ele é. Quer que eu te provo? O pastor Ademar não te oferece seu dinheiro para você vir. Você veio por espontânea vontade. Oh, glória! Você veio adorar a majestade daquele que pode fazer aquilo que ninguém pode. O nome dele é Jesus Cristo. É ele que anda por cima das águas. É ele que começa a andar e chama Pedro, e Pedro começa a andar. E se você me pergunta por que Pedro começa a andar, é porque que foi ele que criou o vento e o mar e as águas. E quando ele criou, ele disse: vem, que eu sou o Criador. Só por causa da fidelidade do caráter, Deus poupa a vida de Noé. O texto que nós acabamos de ler, que está em apreço essa noite, Deus olha para Noé e faz um pacto. Faz um pacto e manda Noé entrar dentro da arca. E manda a família de Noé. E manda os filhos. E manda a esposa. Porque ainda não era justo dentro dessa geração. É dentro desse texto que agora eu começo a pregar e eu serei breve. Primeira lição do texto que nós acabamos de ler. Deus faz assim um pacto com Noé. E o que é o pacto? Pacto é um compromisso. Pacto é uma aliança. Um homem, quando casa com uma mulher, é feito um pacto até que a morte o separe. Pacto é um compromisso. Pacto é fidelidade. Não existe ninguém que ama pacto mais do que o nosso Deus. E tudo que Ele quer, a sua igreja faz pacto-se com Ele. Lendo a Bíblia, eu pude entender e descobrir que Deus fizeram alguns pactos. O primeiro pacto que eu encontro na Bíblia está no livro do Gênesis, capítulo de número 12. Deus chega para Abraão e manda ele sair da sua terra e da sua parentela para uma terra que ele iria mostrar. E Deus disse: fartei uma grande nação, engrandecerei o teu nome e abençoar-te-ei. Primeiro pacto é Deus dizendo para Abraão: eu só faço um compromisso contigo se você se levantar primeiro, se você se levantar, e se você tomar uma decisão, se você decidir me servir, se você se levantar essa noite, eu faço um pacto contigo. É Deus dizendo para alguém que está aqui:
Mas eu preciso que você se levanta e faça pacto de aliança. Glória a Deus, aleluia. Deus agora vai fazer um pacto com Abraão. Só que para Deus cumprir o pacto com Abraão precisava se levantar. Por que Deus não faz pacto com quem está prostrado? Deus não tem compromisso com quem está prostrado. Deus não tem compromisso com quem quer viver uma vida lavandeira. Não, Deus não tem. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Aquele que tem uma fidelidade com Ele. Aquele que decide trilhar e caminhar os seus passos. Aquele que enfrentando luta, enfrentando batalha, diz: eu tenho compromisso com Deus. Aquele que enfrentando luta, enfrentando batalha, mas ainda as madrugadas se levanta diante dele, porque tem compromisso com Ele. Eu dou uma notícia para te dizer que Deus tem pacto contigo. Eu dou uma notícia para te dizer que o pacto de Deus contigo, ele vai além do que você pode imaginar. Quero te provar, Deus faz um pacto com Noé, diz: entra na arca, tu e a tua família. É Deus dizendo contigo essa noite: só por causa do pacto que eu tenho contigo, eu vou salvar a sua família. Porque o pacto de Deus vai além do que você pode imaginar. Deus tem pacto com você. Deus tem pacto contigo. E é por isso que você está aqui. Já era para você estar afastado do altar, mas com que Ele segura nas nossas mãos, pelo seu pacto, nós estamos aqui. Porque Deus tem pacto. E o pacto de Deus contigo, você vai dizer o que está escrito em Josué capítulo 24: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só por causa do pacto de Deus para contigo. Só no texto que nós acabamos de ler, Deus vai fazer um pacto com Noé. E quando Deus faz um pacto com Noé, Deus manda Noé entrar dentro da arca. Eu vou repetir de novo. Quando Deus faz um pacto com Noé, Deus manda Noé entrar dentro da arca. Porque há uma diferença entre pacto e entrar para dentro da arca. Eu vou repetir de novo para você entender. Há uma diferença entre pacto e entrar para dentro da arca. A arca na Bíblia aponta-se para a presença de Deus. Aleluia. Deus liberta o seu povo do jugo da escravidão. Deus manda fazer uma arca. Deus manda fazer um caixote e Ele reveste esse caixote de ouro por dentro e por fora. Deus manda colocar a vara de Arão. Deus manda colocar as tábuas apontando para a sua palavra, para os 10 mandamentos. E Deus manda colocar assim um pote de maná. Sabe o que é isso? Simbolizando a sua presença. E há uma diferença entre pacto e entrar para dentro da arca. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu quero te explicar essa noite. Mateus capítulo de número 7. Jesus agora vai narrar uma parábola a ponto de dizer: Senhor, Senhor. Naquele dia muitos vão dizer: não profetizamos no seu nome? No seu nome nós não expulsamos demônio? No seu nome nós não fizemos maravilha? Aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Lucas capítulo de número 10. Jesus chama os 70, Jesus dá poder, Jesus dá autoridade. É Jesus fazendo um compromisso. É Jesus fazendo um pacto com aqueles 70, para você entender a diferença entre estar na arca e pacto. Lucas capítulo 10, Jesus chama os 70 e dá autoridade e dá poder. Jesus faz um pacto com os 70. E quando Jesus conta essa parábola em Mateus capítulo 7, Jesus está se referindo ao pacto que ele fizera. Porque o homem expulsa demônio é no nome de Jesus. O homem opera maravilhas é no nome de Jesus. O homem profetiza é no nome de Jesus. O milagre acontece é no nome
Você diz que há uma diferença entre pacto e ele está na arca. E quando é que Jesus fala de estar na arca? Em Mateus capítulo 7, quando ele se refere a essa parábola, é quando ele disse: eu nunca vos conheci. Sabe o que Jesus está dizendo? Está profetizando, está orando, está expulsando o demônio, mas não está na minha presença, porque é o meu nome que faz, mas não está na minha presença. Eu só tenho um compromisso com aquele que está na minha presença. Oh, aleluia. Eu só tenho um pacto com aquele que está na minha presença. Pode orar, pode profetizar. Não está na presença? Está não, está fora. Porque é fácil no enviado do diabo profetizar, orar, expulsar demônio. Está na presença. Há uma diferença quando o homem está na presença e quando Deus tem pacto. Olha para cá, Deus tem pacto com quem está no mundão aí fora. Mas quem está no mundão aí fora está aqui dentro, está dentro da presença. O que é uma diferença? É por isso que muitos têm se enganado. É por isso que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsou demônio, no teu nome nós profetizou, no teu nome, Senhor, nós operamos maravilhas. Jesus disse: é teu nome, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu só conheço quem está dentro da arca. Eu só conheço quem tem compromisso comigo. É por isso que vale a pena você ser fiel a esse Deus. É por isso que vale a pena você não abrir mão da presença desse Deus. Aleluia. Não saia da arca. Não saia da arca. E quando eu sei que eu estou dentro da arca, 2 Crônicas, capítulo de número 5, a Bíblia diz que a arca é levada para o templo. E diz a Bíblia que os levitas começam a adorar. As arcas começam a adorar. E o texto vai dizer que o sacerdote, quando pisa o pé diante da arca, ninguém aguenta ficar de pé e cai. E o que é isso? Quando nós estamos dentro da arca, nós não aguentamos ficar de pé. Quando nós estamos dentro da arca, nós somos confrontados. Quando nós estamos dentro da arca, nós percebemos que nós não somos estrela. Quem é Jesus? Quando nós estamos dentro da arca, nós percebemos que quando alguém cai, não é para nós estar, pelo contrário, é para tirar. Que outrora era nós que estava. Mas hoje nós estamos na arca. Só que tem muitos que não estão na arca. Deus só tem compromisso, Deus só tem pacto. Mas há uma diferença entre pacto e estar na arca. E que para dentro da arca, para dentro da presença desse Deus. Porque dentro da arca tem livramento. Dentro da arca o milagre acontece. Dentro da arca Deus toma a vida. Dentro da arca aquilo que é impossível se torna possível. Porque a arca aponta para o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que o escritor aos Hebreus, ele escreve dizendo que ele fizera todas as coisas pela sua palavra, e ele a sustenta também pela sua palavra. Ele sustenta, ele vela pela sua palavra. Eu quero te dizer essa noite que Deus tem compromisso com você, e por intermédio da sua vida você vai dizer: vale a pena ser fiel a Deus, enfrentar a luta, que a minha família está no altar. É só porque você está dentro da arca. É dentro da arca que tem milagre. É dentro da arca que o impossível se torna possível. E Deus olha para nós e diz: eu faço um pacto contigo, entra na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher. A geração de Noé foi poupada só porque Noé era justo, era íntegro, e ele andava com Deus no meio de uma geração que o pecado estava crescendo de maneira desenfreada. Eu finalizo minha fala por aqui. Entra na arca, não abra mão da arca, não abra mão da presença desse Deus, não troca a presença desse Deus por um prato de leite. O diabo pode até se levantar contra a sua vida e contra a minha vida,
Porque tudo que ele quer te parar, ele parar. Mas quando ele olha para você e vê você dentro da arca, ele não consegue tocar. Porque a própria arca aponta para o próprio Deus. Glória a Deus. Tudo isso é dentro da arca, existe cobertura. Existe um milagre que tem acontecido na sua parentela. É verdade. E que você não sabe, é que você está na arca. E a presença dele alcança quem está lá fora. Verdade. Porque ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que faz aquilo que nós não fazemos. Ele é um Deus que ele entra onde nós conseguimos, que nós não conseguimos entrar. Ele resolve aquilo que você não consegue. Que Deus abençoe vocês grandemente. E não abra mão da presença desse Deus. Aleluia. Ainda que o mundo se levante, ainda que o diabo se levante, mas não abra mão da arca. Eu quero agradecer a minha oportunidade. O Espírito Santo fale melhor nos vossos corações.